Aqui, ó, olha pro pessoal ali, ó, câmera ali, ó. 1, 2, 3, gravando. Pessoal, tudo bem? Eu não gosto nada de pressão, mas vamos lá, vai. Olá, pessoal. Estamos aqui novamente em mais um episódio do nosso canal Papo Aberto, né? De exclusividade da unidade Objetivo Tatuapé e Objetivo Ipiranga, com o psicólogo Humberto e com o Lauro Alves, consultor de negócios e especialista em comportamento humano. Sejam bem-vindos ao nosso novo bate-papo, Papo Aberto no ar novamente. Lauro, meu querido, fala um pouquinho de você. O que você faz? Olha, eu vou te falar, já gostei já dessa recepção. Caramba, caloroso o negócio aqui, hein? Somos psicólogos acolhedores. Totalmente, Exatamente. já amei, já valeu a pena ter vindo. Pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Bom, eu, Lauro, sou gestor de negócios, mentor de alguns empresários, aí a nível Brasil e também fora. Graças a Deus, conhecendo muita gente, tendo a possibilidade de poder trocar muita informação, principalmente com profissionais como vocês. Eu já fiquei feliz pelo tema e fiquei muito mais feliz ainda por saber que eram vocês, especialistas, né? Qual que é o tema de hoje? Qual é o tema? Frustração. Nossa, gente. Diga pra mim, o que é frustração, Lauro? Vou te falar que eu vivi isso intensamente nos últimos 35 anos. Estou com 37. Comecei aos 2, já me frustrando aí quando eu começava a receber os nãos da minha vida. Mas eu vou te falar que tudo tem solução para você melhorar. E é o que eu fui fazer. Estudar comportamento humano. E quanto mais eu achava que eu estava estudando o outro, eu estava estudando a mim. E aí a minha régua foi crescendo muito sobre essas possibilidades de entender cada vez mais como que funciona a mente humana. Porque eu acredito que você pode falar melhor até do que eu. Que essa psique doida aí que a gente tem de achar que todos os cenários são cenários verdadeiros fazem com que a gente se frustre cada vez mais. É assim no dia a dia? É assim no dia a dia, né? A gente vivencia muito isso, tanto conosco quanto aonde a gente atua, né? Dentro do colégio. Que no caso da gente, a gente atua diretamente com o colégio, né? E fora também, né? Clinicamente, tanto eu quanto o Humberto. Exatamente. Atuo como psicólogo educacional e também atuo dentro da clínica como analista de comportamento. Que é uma área que eu sou apaixonado. E a nossa querida Yane? Também, da mesma forma, em clínica também, além do colégio, né? Como psicóloga, com uma abordagem psicodinâmica, né? Muito bom, olha. Sempre me aperfeiçoando, Claro, né? Tanto na linha sim. comportamental. Não dá pra parar de estudar, né? Nunca. Eu já fui aluno objetivo, né? Posso dizer que eu já vesti a bandeira. E uma das coisas que eu percebia muito estudando na escola, isso, né? Há muitos anos atrás, que nós éramos o tempo todo estimulados a aprender. Então, tudo que nós tínhamos, desde a aula de história, geografia, desde o momento que a gente entra na escola, o corpo pedagógico preocupado com a gente quando a gente não ia para a escola, né? Faltava por algum problema. Vocês reparam uma mudança? Eu, particularmente, tenho 15 anos isso, né? Ou mais. Vocês reparam que houve uma mudança abrupta com toda essa internet? Esses estímulos além da escola, da casa. Tá pior agora? O que vocês veem? Qual que é o balanço que vocês tiram disso no dia a dia? Eu vejo, sim, uma mudança bem radical, porque com a entrada da internet, as coisas ficaram muito mais intensas, muito mais acentuadas, né? Hoje as pessoas estão muito ligadas nisso, né? Atentas a isso e deixam muitas vezes de olhar para si mesmo. Que é muito difícil você olhar para si mesmo, né? Muito. Você lidar com as suas questões internas psíquicas, né? E eu vejo que a internet, ela tem um lado bom, mas tem um outro lado também. E a gente vivencia muito ainda nesse local do nosso trabalho. Sim, porque lidamos com uma nova geração que é um dedo, um clique, eles têm acesso a tudo. A globalização que a internet trouxe, né, a informação rápida, que há um bom tempo atrás não tínhamos, hoje eles têm acesso a qualquer hora e a qualquer momento. E eles vivem essa realidade de uma forma intensa. E da mesma forma que, como a Yane disse, tem o benefício, o malefício, que é o excesso, prejudica também. E gera uma expectativa, uma ansiedade, emoções aí que muitos deles não conseguem lidar. Então a gente tem que atuar muito em cima dessa veia também. E você acredita que o acolhimento é uma das ferramentas? Bastante. Não só acredito, como pratico né, de uma forma veemente, porque se você não entender aquele indivíduo, não acolher o que ele está sentindo de verdade naquele momento, não tem como a gente resolver.
Porque assim, a gente acaba fazendo esse papel na escola do acolhimento, que se difere muito de uma clínica, onde você faz um outro tipo de trabalho, né? Então, lá a gente faz um acolhimento e a gente lida com N fatores. Aham. E um dos fatores, né, dos sentimentos que aparece bastante é a questão da frustração, que vão de encontro a outras coisas também. E você repara no teu dia a dia lá na unidade Ipiranga que você tá, né? Você repara que cada vez mais está mais complicado o aluno, ou até propriamente o pai, praticarem aquela famosa escuta ativa? Sim, até porque a maioria das coisas que os alunos sentem quando eles vêm para a gente para poder verbalizar e expor o que eles estão sentindo, vai de encontro com aquilo que ele tem em casa também em relação aos pais. Às vezes eles não são escutados, né? Ou escutam de uma maneira diferenciada. Então, assim, muitas vezes eles ficam meio confusos do que eles podem até onde eles podem ir. E o que eu vejo quando eu estou lá com eles, né, porque eu fico na escuta mesmo, né, é essa questão da frustração, de não saber com aquilo que está acontecendo com ele na hora e de não ter alguém para escutá-los. Total. Humberto, lá na unidade que você tá, no Tatuapé, né? Sim, Tatuapé. Você percebe, eu vou te falar uma situação que eu vejo muito, e até perguntar isso para você até como laboratório. Eu percebo que às vezes as pessoas que chegam para mim com algum tipo de problema, no mundo empresarial, elas querem, na bem da realidade, validação sobre aquilo que ela tá achando que é o correto. Exatamente. Quando a gente vai para essa área de que você vê que o indivíduo ele tá mais precisando naquele momento de um acolhimento validado, qual que seriam os direcionamentos que a gente pode adotar no nosso dia a dia? E que o pai que está em casa assistindo a gente, sabendo disso agora, dessa validação, como é que ele poderia se comportar com o aluno quando chega em casa? Bom, primeiro a questão é alinhar a linha da realidade dos fatos, né? Porque às vezes ele quer uma validação de algo que ele não vai alcançar naquele momento. Perfeito. E a gente não vai poder dar, exatamente. né? Eu não vou pintar a fantasia junto com ele. Tem que trazer ele para a realidade e falar, olha, até aqui a gente consegue. E a partir daí, não é o momento, não é a hora, vamos segurar. Então vamos trazer um outro patamar aí e vamos por etapa, entendeu? Buscar junto com ele a visão do que ele já gerou expectativa demais. Porque não adianta ele trabalhar numa coisa que ele não vai alcançar agora e gerar uma frustração imensa e não conseguir lidar com isso. Uma das coisas que eu faço muito quando eu converso, né, com esse aluno, ou mesmo com o professor, seja o que for, eu falo o seguinte: tudo bem você sentir isso, mas o que a gente pode fazer, o que você pode fazer para mudar isso? Então, tem alguns caminhos. O que você acha que você deve fazer? Então, assim, aquele acolhimento que eu faço, eu entendo o que ele está trazendo, a gente conversa a respeito, naquele momento ele se sente mais leve daquilo, para a gente poder juntos verificar qual a forma, qual o caminho, que muitas vezes é o quê? Às vezes, alguns vêm pedir, eu preciso que alguém fale com meu pai e com a minha mãe, porque eu estou tentando e eu não estou conseguindo. Até porque ele vai até onde ele entende, né? Sobre a abordagem da fala. Então, esse é o caminho que eu faço com ele. Então, eu falo com esse pai, às vezes eu dou a voz ao que ele está querendo. Muitas vezes ele não sabe, a angústia dele se torna tão grande, uma frustração tão grande, que às vezes ele fica paralisado. Aí entra naquele quesito que a gente até comentou, da questão da frustração e da tristeza. Porque a frustração é algo que te impulsiona a melhorar e fazer alguma coisa em prol disso, né? É um desejo não realizado, mas você encontra formas para ir atrás disso. E a tristeza se diferencia no sentido, se ele já tem aquela questão, eu não vou conseguir, eu não vou fazer, ele já não está legal, aquilo vai se acentuar e vai gerar uma depressão mesmo, né? E às vezes velado, né? Exatamente. Ele nem repara. Não. Mas isso aí, né, dentro do que a Iane está passando, tem um contexto um pouco mais particular, que a gente trata muito a questão indivíduo, pessoa. Entender o histórico dele e entender também que ele tem que gerar uma certa autonomia. Mesmo sendo adolescente, os pais não deram para ele essa ferramenta. E ele tem que começar a afiar esse machado, buscar trabalhar a comunicação dele com os pais. E a gente sempre incita isso para ele, que de uma forma ou outra isso vai ter que acontecer. O primeiro contato a gente pode trabalhar junto, o segundo passo é com ele. Sim. Entendeu? E
E a frustração, ela possibilita isso. Porque o que a frustração ela gera? A constituição psicológica do ser humano, né? Então, vários autores falam, né? Você vai em busca disso. Mas para você ir em busca disso, tem a ver com a família, né? Sim. Com o que a família proporciona. Porque, assim, se a família não dá subsídios para ele lutar e ir em prol disso, ele vai ficar estagnado. Ele não vai ter recursos internos para mudar isso, para modificar isso. O que, por exemplo? Eu faço isso por você, eu vou lá e resolvo isso para você, você está fazendo isso. Ele, na verdade, ele não direciona aquele ser. Exatamente. Ele causa naquele ser uma dependência emocional absurda. Sim. Ele não coloca aquela pessoa para pensar. Ele pensa por aquela pessoa, ele escolhe por aquela pessoa. Faz o tudo indivíduo, para aquela pessoa. Totalmente. Então, aquela história que a gente, cada um tem um CPF, em inúmeros casos, não. É criada uma bolha, aquela bolha está sintetizada sobre os desejos e vontades daqueles pais, e eles não enxergam porque eles também foram criados assim. Exatamente. Existem casos que eu percebo dentro da tratativa empresarial, que quando eu vou falar com o empresário, eu passei por isso agora, essa semana. Eu não tenho obrigação de ir em tal lugar. Quem tem que fazer isso é a empresa que eu contratei. Não. Quem responde por aquela empresa, quem responde por aquele grupo de indivíduos, somos nós, empresários. Aquilo ali é uma extensão do que nós sonhamos em criar. Se eu, Lauro, construo uma empresa, ela tem um propósito. Então, o meu propósito hoje com uma empresa que presta serviço é resolver problemas. Se eu tenho uma empresa hoje de consultoria empresarial e eu vendo para as pessoas diagnóstico, eu preciso apresentar para elas soluções sobre os problemas. Quando você vai para um indivíduo que é aluno, é natural que se ele traz para vocês que estão no âmbito escolar dores que inúmeras vezes ele não consegue ser transparente com o pai e com a mãe, a gente vai para uma frustração externa, que também foge do controle da escola. Totalmente. Exato. Totalmente. E A escola vai até a página que dá. Por isso que existe o direcionamento e os encaminhamentos. A gente conversa com esse pai e fala assim, seria interessante você buscar uma ajuda, né? Muitas vezes é uma avaliação neuropsicológica, é uma avaliação psicológica. Então, a gente acaba direcionando isso. Porque muitas vezes os pais também não sabem como lidar. Né, Humberto? E é interessante, Humberto, te falar até como uma pessoa que tem sobrinhos, afilhados que estão na escola, estão na unidade objetivo. Nós percebemos agora a grande diferença que foi a troca de uma afilhada minha, de uma instituição de ensino, obviamente de muitos anos de mercado, que tem nome, que é preocupada com o aluno também. Mas quando a gente vai para um ambiente como uma unidade do objetivo, que a gente está falando inclusive que as pessoas às vezes acham que é impossível de você fazer uma migração, né? Porque é uma frustração do próprio pai, às vezes que trocou de escola tantas vezes, mas essa escolha foi tão assertiva. Essa minha afilhada, por exemplo, ela tinha uma síndrome, possui uma síndrome, que eu não sei te dizer o nome agora, que é ela tem autossensibilidade, né? Então aquela grama é molhada, mas tá hiper molhada. O cheiro, ele é... É tudo mais intenso. Tudo mais ela. intenso. Quem conseguiu fazer esse diagnóstico depois de 8 anos foi o Objetivo, que fez a primeira visão. Encontrou ali algum ponto de observação que precisava encaminhar para uma neuro. Então você entende a diferença de quando você trabalha escuta estruturada, quando o pai e uma mãe entendem de ouvir a escola, isso também é importante. Porque o nosso natural, um dos índices da frustração, você pode reparar, você que está assistindo a gente, pode ser o pai, o aluno, ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo, de qualquer profissão. Se você convive com alguém que culpa muitas pessoas, reclama demais, redireciona as suas obrigações para o próximo, essa pessoa ela é completamente frustrada em todas as situações da vida. Ela não consegue verbalizar. Ela não consegue verbalizar a dor dela. Exatamente. Então, você imagina aí, vamos colocar isso para um animalzinho. Ele verbaliza como, às vezes? Mordendo. Ele não consegue dizer que ele tá com dor, ele não consegue dizer que ele tá com fome, né? Então, assim, eu até costumo brincar que eu tenho um cachorro Golden. Um dia eu vou levar ele lá no Ipiranga, tá? Pode levar? Pode levar. Você autoriza? A gente pode ver, Porque eu sei que quem manda lá é você, né? Sei que quem manda lá é ela. Mas, ó, eu vou levar o Bob, por exemplo, quando as pessoas dizem assim que o amor é incondicional, porque não há cobrança, ele, todas as vezes que eu chego em casa, ele pega alguma coisa minha para trazer para mim. Ó, você chegou, tá aqui teu sapato, tá aqui teu tênis, tá aqui sua meia. E é engraçado porque a gente, quando vai trabalhar esse índice de educar, eu não tenho filho.
Mas o pessoal fala, pô, mas é pai de pet. É pai de pet, pode dizer assim. Mas olha o que é um fator externo. Quando eu deixo ele com a minha mãe, ele muda completamente. Quando você vai isso para um âmbito escolar, vocês vão até a página 1. Sim. Até a página 2 vocês alcançam. Quando vocês chamam os pais para poder ter um diálogo mais aberto, é mais ou menos assim, olha, tá aqui, pai, um primeiro diagnóstico. Agora cabe você redirecionar. A gente tá aqui para acolher. É mais ou menos assim o dia a dia de vocês? Sim. É ensinar eles a buscar uma outra direção também, entendeu? Porque, assim, muitos dos pais acreditam que a escola tem total obrigação. E como você mesmo deixou claro, temos até uma página 2 aí para atuar. A partir daí, a gente não tem uma autonomia, não temos como partir junto com o aluno. A gente sempre busca os pais, comunica, conversa com eles, traz essa realidade e damos até o caminho das pedras. Olha, né, que nem a Ana falou, uma avaliação, um psicólogo, um médico para tratar essa questão. A gente atua junto. E acompanhamos também depois. Temos que ter essa visão de acompanhamento, né? Senão Exatamente. delarga. Porque os pais, muitos deles, eles vão em busca. Eles vão em busca disso. Isso é ótimo, né? E em contrapartida, a gente trabalha, depois que eles vão em busca e trazem pra gente, a gente trabalha com esses profissionais também, né? Ah, vocês conseguem ter A gente trabalha com esses profissionais, porque é um eu conjunto, sempre convoco. né? Legal. Eu peço uma reunião com esse profissional lá de fora, quero entender o que ele está atuando lá fora pra gente saber como corresponder. Até para que vocês consigam corresponder ao estímulo. Exatamente. Internamente. E é um conjunto, né? Porque você trabalhar numa instituição, na escola, por exemplo, você está falando também do lado empresarial, você tem que trabalhar em conjunto, né? Você não faz nada sozinho. A escola não faz nada sozinho. Ele está lá para passar o conhecimento. Minhas outras questões. Então, é um trabalho muito conjunto. Família, escola. Isso é importante, né? Saber fazer esse pertencimento. Vocês concordam que comunicação é a base de tudo? Sim. Com certeza. Eu ia trazer esse tema para você agora. Importante entender que, assim, muitos desses pais vivem a realidade que eu já pergunto para eles: quantas vezes você disse um não pro seu filho? Nunca falaram. A criança nunca ouviu um não. Entendeu? A criança nunca se frustrou, criou uma resiliência, né, uma inteligência emocional para lidar com aquilo. Total. E chega dentro do outro universo que é fora da casa dele, que é a escola, a criança vai ouvir um não. E aí, como é que ela vai lidar com isso? E aí? Né? Eu acredito assim, existem vários tipos de não, né? Às vezes o pai realmente ele não quer frustrar essa criança, mas em contrapartida, essa criança não sabe lidar com o momento que ela tem a frustração e atrás de algumas coisas. A gente tem casos lá que às vezes a criança fica paralisada. Que aí vem o quê? A síndrome de ansiedade, uma série de coisas, né? Ela sintetiza em outros sentimentos. E aí começa aquilo virar de um ponto... Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Mas você vê que quando vocês estão trazendo aqui para nós a fala sobre o aluno e o pai que não consegue dizer não, quando a gente vai para uma parte que é desconstruir isso, o quanto que esse pai recebeu de nãos, ele tem uma grande casca para poder lidar com a vida, mas ele não consegue fazer a transição de educação. Exatamente. Ele entende que os nãos que ele recebeu foram totalmente importantes, que é o que a gente mais ouve. Todos os nãos que eu recebi na minha vida foram importantes para ser o ser humano que eu sou hoje. Mas você está conseguindo fazer essa transição para seu filho? O não, eu particularmente, eu sempre recebi não, mas explicando o porquê do não. Então eu me eduquei a quando eu falo não, eu sempre verbalizo o porquê do não naquele momento. E normalmente, eu vou te dizer até no âmbito empresarial agora, tá? Às vezes essa solicitação que é feita para mim, ela é tão importante de ser realizada, mas a gente sempre trabalha o passo a passo, o baby steps. Porque às vezes eu estou no estado atual, eu quero ir para um estado desejado, só que nós não queremos fazer o meio. O meio é aquele acumulado de tarefas que nós não queremos realizar, mas que elas são importantes para que eu consiga conquistar. Exemplo disso são as provas. Como que eu lido com esse grau de ansiedade que esse aluno tem, porque eu acredito que vocês devam ver isso muito lá, véspera de prova. E a segunda pergunta que eu tenho para fazer para vocês é como que lida com pós. Porque a energia gasta por ele pré-prova é tão intensa. E quando aquilo não vem o resultado? Como que a gente consegue trabalhar isso hoje? A resiliência emocional, né? É começar a trazer para ele essa realidade que ele pode errar, ele tem essa permissão, aprender com esse erro e superá-lo.
entendeu? Porque quem nunca errou, gente? Total. Quem nunca passou por uma decepção, quem nunca É. se frustrou. Então, assim, temos que ter isso que, sim, vai doer, mas vai passar e vou superar. Essa é a realidade da vida. A gente, é o que o Humberto falou, a gente tenta fazer isso, né? Mas também vão de encontros de como aquele aluno muitas vezes está se sentindo, né? Por exemplo, essa semana eu peguei um aluno que teve um problema antes de vir, problema emocional, e aquilo só acentuou, ele não conseguiu desenvolver essa prova. Então, entra naquilo que a gente está falando, dessas questões internas e o que vem lá de fora também. Que é o E a- externo, né? Exatamente, que é aquilo que você falou do externo. Então, não é por conta, muitas vezes, dele, daquilo que ele está sentindo, mas do que o outro ocasionou nele. Mas você vê que interessante, né? Que o outro ocasionou. O quanto é importante esse amadurecimento nosso. certeza. Porque quando eu pego um exemplo meu, real, eu deixava de produzir, eu deixava de fazer certas situações por conta da aprovação do outro. Quando eu passo a estudar o comportamento humano e eu passo a entender o que é validação, eu comecei a diferenciar principalmente a minha prateleira de amigos. A gente chega no âmbito assim da vida que a gente coloca todo mundo no mesmo patamar. E não é assim que funciona. Todo mundo é maravilhoso. Não é assim que funciona. E essa realidade, ela é dura demais. Ela é dura demais, você enxergar isso no outro. Particularmente, eu tive alguns episódios na minha vida de ser muito próximo de pessoas, de estar muito próximo de pessoas e aquele vínculo quebrar. E aí vem aquelas frases, se fosse amigo, não aconteceria isso. Não, Sim. aconteceria totalmente. Acontece com a família da gente. Até porque é importante, Muito, né? muito. E quando eu passo a entender que cada um tem a sua prateleira, todo mundo é importante Sim. em determinados momentos. Então eu vou ter aquele grupo de amigos empresariais, eu vou ter aquele grupo de amigos que a gente escolheu para família, que tem pessoas que a gente escolhe para ser família. A gente tem colegas que a gente encontra durante a vida que estão naquela prateleira de desenvolvimento humano. Eu particularmente adoro conversar com pessoas que me ensinem algo. Porque eu fui entender que o ego, essas brincadeiras que a gente faz, gosta de um microfone, você gosta de um palco, eu amo. Mas se eu contar pra vocês que eu era uma das pessoas mais frustradas da minha vida até os 22 anos, se eu te falar o porquê, porque eu, Lauro, fazia natação, eu era federado de uma universidade em Santos, nadava todos os dias pra competição, só que eu era muito gordinho. Não que eu não seja, né, pessoal, ainda tô aqui, tô fortinho aqui. Mas eu tinha aquelas coisas da criança mais gordinha, né? Então, todo mundo, o tempo todo, sinalizava todos os meus defeitos. E aí eu comecei a criar uma resistência, Humberto, que olha que maluco isso. Resposta pra tudo. Quando as pessoas que convivem comigo, a Lari que tá aqui, ó, nos bastidores, que fala, mas o Lauro é impressionante. Responde tudo e a todos, assim, muito rápido. Isso foi a casca que eu tive que criar por uma preservação. E olha que na minha época não tinha bullying. Uma autodefesa, né? Era uma autodefesa. Mas olha que interessante, eu fiz o que você acabou de falar hoje pra gente aqui. Lauro, uma coisa é você ter uma frustração que é importante, e é como que você vai lidar com isso. Exatamente. Eu, por muitos anos, eu me escondi. Muitos anos eu me escondia. Eu parei natação. Eu não tenho uma foto na praia até os meus 22 anos sem camiseta. Olha o que é o acúmulo disso. Até que chega um dia que eu falo, bom, depende de mim essa mudança. Eu consigo fazer isso sozinho? Não. Eu consigo com um profissional? Consigo. Com a ajuda de um profissional eu consegui desbloquear isso. E eu passei a ser outro Lauro. Renasceu, né? Eu renasci. Eu hoje, óbvio, eu tenho medo de palco, eu tenho medo de estar aqui, eu tenho medo de olhar pra câmera. Mas eu lido com isso minuto a minuto. O fato de eu ter recebido o convite e saber que eram 2 psicólogos, falei, nossa, com o tema frustração, pra gente conduzir aqui, eu falei, eu sou o cara que trabalha frustração desde jovem. Porque eu precisei, eu nasci numa casa e os pais que estão me ouvindo agora aqui com a gente, minha mãe tinha 40 anos, meu pai tinha 50 quando eu nasci. O meu irmão mais velho tem 60 anos. Então quando eu nasci ele tinha 24. Então vocês imaginam se eu cresci numa residência com suporte? Não. Porque todo mundo já era adulto. Todo mundo já tinha vontades. Eu cresci num lar onde eu precisei me virar bastante.
E se eu não tivesse tido o suporte das pessoas durante a minha vida toda, se eu não tivesse tido a humildade de pedir ajuda, eu não sei o que seria de mim hoje. Eu com certeza não estaria num palco, eu não estaria falando com uma câmera, eu não conseguiria conversar com vocês. Porque eu ia estar intimidado, eu ia estar inseguro, porque eu não sou psicólogo. Como é que eu sento numa mesa com 2 psicólogos? Cada um com uma linha. Sim, totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas eu ancoro sempre do lado positivo. Então, o que melhorou o meu dia a dia para eu parar de me frustrar foi olhar para o lado positivo. Claro, eu não sou uma pessoa de me enganar. Nem tudo é cor-de-rosa, lindinho, né? A gente tem momentos de muita queda, muita tristeza. Mas se eu pudesse hoje falar pro pai, pra mãe e pro aluno que tá assistindo a gente, se ancorem em pessoas que queiram olhar pra frente. Porque se você ficar próximo às pessoas negativas, você vai ser cada vez mais frustrado. Não há terapia que vai te tirar disso. Ou então muita terapia, né? Ou então você vai ter que fazer terapia segunda, quarta e sexta. Exatamente. Né? E tentar, por mais difícil que seja, né, aquilo que o Humberto falou, da questão da resiliência, você tentar sempre buscar ressignificar, ir atrás e fazer, porque é difícil, né? E depende muito, como você disse, da família, da estrutura familiar, o que esse adolescente, o que essa criança vai conseguir se constituir como pessoa. Sim. E isso não é fácil, né? Nunca foi. E é aquilo que também a gente já falou, um passo de cada vez. É uma construção. É uma construção. E cada um constrói a sua maneira, né? Você teve o seu mecanismo, a sua maneira. Muito. Entendeu? E hoje em dia, vocês reparam que ninguém quer esperar mais nada? Não. Tudo As pessoas querem imediatista, né? resultado para ontem por algo que elas não constroem. Sim. Vocês conseguem vivenciar e ver isso muito hoje? Totalmente. Porque, sim, e aí acaba passando por cima do outro. Muitas vezes, aqui no caso, do próprio filho, né? Daquilo que ele está tentando mostrar e não consegue. Porque você quer resultado. Eu quero nota. Eu espero isso de você. É sempre Eu já esperando ouvi. algo de alguém. Sim. Eu já ouvi. Eu quero que o meu filho tire 8. Mas o que ele pode oferecer? Ele está oferecendo, eu falei uma vez para essa mãe, ele está dando o melhor que ele pode. O dele, o que ele pode oferecer é isso. Não quer dizer que ele, tirando 7 ou 6, ele está tentando, ele está fazendo. Então, quando a gente cria isso em cima muitas vezes deles, das crianças, dos adolescentes, é que gera essa insatisfação, só que muitas vezes ele não sabe lidar com isso. Não, e as pessoas, Humberto, elas esquecem de uma situação também. Às vezes esse aluno está sentado em sala de aula e aí existem os gatilhos mentais. Todos. 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 É como se fosse uma enciclopédia o negócio, Exatamente. né? Existe lá, o professor está lá educando, está lá direcionando, está lá orientando. Quando a gente fala educar, não é a educação que ele tem em casa, né? Ele está ali com outro tipo de nível de educação. Mas quando você para ver o quanto que reverbera o gatilho mental e o quanto que isso gera naquele ser humano que está sentado ali com aquilo na cabeça por semanas. E às vezes ele nem repara o porquê que ele tá triste. Que é o que eu falo que é a tristeza velada. Aí daquela tristeza velada, porque ele não consegue verbalizar, aí ele começa a ter as atitudes negativas. E não encontra subsídio para mudar aquilo. Nenhuma. E o pai e a mãe também não fazem ideia do que tá acontecendo. E aí qual que é o gatilho que o pai e a mãe tem? Vou na escola. Cobrar a escola. Porque é caçar as bruxas. Sim. Eu preciso culpar alguém. E aí quando você desconstrói isso, o que nós podemos fazer? Acolhimento. Sim, é acolher. E muito do nosso acolhimento são com os pais também. Totalmente. Entendeu? É trazer essa realidade para eles. Perfeito. Que o papel deles também é importante e não é só o nosso. Que eles vão lá realmente, né, nessa caça às bruxas e querem um nome. A gente mostra o espelho, o nome tá aqui. Entendeu? Essa é a jogada nossa. Vamos colocar um espelho em cada unidade agora, quando o pai chegar, a mãe. Entendeu? Mas também, muitas vezes, para esses pais, por exemplo, é difícil. A situação é complicada. Porque o seu filho, ele tá ali para poder conquistar algo, né? Então, você quer o melhor para o seu filho. Só que, às vezes, os pais não sabem lidar com isso. E é muito difícil. Perfeito. Né? Não é fácil para eles. Eu entendo perfeitamente. Eu sinto isso dos pais. O que eu faço?
né? Existe aqueles que já têm a resposta, eu vou buscar tal coisa e eu já faço tal coisa. Só que para eles também é difícil, porque o que a gente teve lá atrás, Às vezes eles não tiveram, não né? tiveram, exatamente. Então cada um é um ser único, cada um assim é muito. Se vocês pudessem fazer uma diferenciação, quando a gente pega aqui unidade Tatuapé e Ipiranga, que nós temos ali o infantil, o fundamental e a gente Ensino tem médio. ensino médio. Muda muito de um bloco para outro os níveis de frustração? Vocês reparam essa diferença ou não? Eu consigo reparar, porque lá na unidade do Ipiranga a gente tem o infantil fundamental 1, e eu lido com desde o infantil até o médio, né? E cada um tem uma forma de lidar. Por exemplo, aquela criancinha, ela ainda está se constituindo, né? O não para ela, muitas vezes, vem através do quê? A birra, uma série de coisas. E lá no Objetivo, a gente tem muito, eu, coordenadora pedagógica, ela trabalha muito essa questão de mostrar, e tantos professores, do que é certo e errado. Não que eles não tenham em casa, mas que as coisas têm que ser reforçadas aqui. Porque às vezes ele não quer escutar aquele pequenininho. E já o grande, ele tenta ultrapassar o não, né? O meu pai resolve. É Ele o que eu terceiriza sinto. ou não? Olha que interessante. É Ele o que eu terceiriza sinto. ou não? É. Ou seja, aquela criança que está no infantil, ou até mesmo no fundamental, ela se posiciona de uma forma. Ela vai tentar com você o sim. Exato. Ela tenta. Quando ela percebe que ela não consegue... Aí entra o quê? O choro, a birra, mas ela ainda está se constituindo, ela está no processo ainda. Eles são novinhos, eles são pequenos. Aí a próxima fase é a carteirada. É a famosa carteirada. Sim, é chamar e conversar, né? Trazer essa realidade. E assim, respondendo a sua pergunta, Ipiranga e Tatuapé, não. A gente vive a mesma realidade nas duas unidades. A gente consegue entender que ali os jovens, adolescentes, as crianças, é o mesmo padrão, entendeu? Que entra muito no tema que você trouxe no início, a internet. Eles vivem esse mundo virtual e trazem esse reflexo pra gente aqui, que a gente tem que aprender a lidar com eles. E cada dia é uma situação diferente, uma situação nova. Olha só. Entendeu? Você sabe que quando eu vou para o mundo empresarial, o que melhorou muito o meu diálogo com o empresário foi ter estudado o perfil comportamental. Quando eu pego aquele perfil comportamental, eu primeiro vou olhar para mim. Né? Então, eu, graças a Deus, tive essa chance enquanto eu estou aqui, nesse mundo, né? De poder me conhecer, saber quais são os meus limites. E aí, dentro desse mundo todo, eu descubro uma coisa chamada sequestro emocional. Então, cada um tem o seu significado para aquilo, né? Então, eu vou dizer para vocês o que eu vejo do meu. Quando eu estou num ambiente como esse hoje, que nós estamos num podcast, imagina aqui, nós estamos gravando, ficamos aqui 1h30, aí chega no final a gente descobre que não captou o som. Vamos pegar esse exemplo. Seria terrível. Seria terrível. E o Lauro de antes, ele ficaria completamente fora do nível, porque aquilo fugiu do meu controle. O de hoje é uma pura realidade. Quando eu vou lá para a brincadeira daquele filme do Divertidamente que a gente comentou hoje, né? É exatamente aquilo que passa na minha cabeça. Qual daqueles personagens eu preciso acessar para que eu não entre no meu sequestro emocional? Quanto mais eu estudo o comportamento humano, quanto mais eu entendo até onde eu posso ir, então eu já fui aluno. Então o aluno está assistindo? Eu já fui aluno. O pai está assistindo? Eu não sou pai, mas eu sou empresário. Então o pai que está assistindo a gente é empresário. E você lida muito com os pais também. Muito, muito. E hoje eu falo para vocês, o que me salvou de mim? Então a frase é essa. Eu salvei o Lauro do Lauro. Se as pessoas conseguirem entender essa equação física, quântica, o nome que quiser chamar, você consegue reverberar muito mais a paz interior. Eu fui entender o que era propósito depois dos meus 35 anos. Qual era o meu propósito? Então, a primeira coisa que eu descobri foi como que eu me salvo. De mim. Quanto mais eu fui estudar profundamente o comportamental, e eu comecei primeiro, olha que interessante, estudar o comportamental para ver o outro. Sempre sobre o outro, né? Sempre sobre o outro. Nunca sobre mim. Quando eu tenho um caso hoje que foge da minha mão, eu já reparo na hora que eu tô entrando em sequestro emocional. E se eu tiver num ambiente que eu já mapeei e eu tenho pessoas com perfil comportamental parecido com o meu, eu naturalmente entro já na minha célula de defesa. Eu faço com que o ambiente fique agradável. Eu faço com que o ambiente, porque eu sei que aquela pessoa vai gerar nela aquele sequestro. É mais ou menos eu levando para um dia a dia, você saber que você tem dentro da tua unidade, de repente uma criança com grau de autismo,
ou uma criança que hoje eu não sei se a gente chama de TDA TDAH. ou TDAH, né? Exatamente. Vocês dois como profissionais, vocês sabem. Vocês estão ali lidando no dia a dia. E vocês também sabem que, como vocês já disseram aqui mais cedo, cada indivíduo é um indivíduo. Único. Quando a gente vai para esse lado, a gente falou muito de pai, a gente falou muito de aluno. Vamos para a parte agora que envolve o professor? Vamos. Pode São ser? os nossos profissionais que estão junto com a gente, né? Nossos Perfeito. parceiros de trabalho. Quando vocês encontram essa célula que eu acabei de dizer para vocês, onde a gente tem numa sala, de repente, alunos com grau de ansiedade, a gente repara que tem alunos com a tendência para depressão, de repente, ou que já está diagnosticado, a frustração ali é tamanha. Como é que vocês preparam esse diálogo com o professor nesse dia a dia ali da unidade? Olha, conosco é muito importante a gente trazer para a realidade do acolhimento do professor também, entendeu? Ele entender essa dificuldade, ele saber como lidar com ela e assim, até mesmo a gente atuar em parceria com ele. Cada etapa, como cada um é único, vai ter a sua maneira, o seu mecanismo de aprendizagem e a gente, tá vendo, esse caminho tá certo, continua que vai fluir melhor. E o professor ter esse conforto também que a gente tá lado a lado com ele. Isso é muito importante, né? Muito. Até porque a gente também participa dessas aulas dos professores muitas vezes, né? Quando a gente entra e faz alguma ação em relação a isso. Então, o professor, às vezes, tem situações que realmente, às vezes, ele é pego de surpresa. Ele não sabe lidar. E aí entra o nosso papel, muitas vezes, onde nós somos chamados, a gente faz uma intervenção e é difícil. Né? Porque você se depara, você tem vários indivíduos, como o Humberto falou, você tem vários indivíduos ali, cada um na sua caixinha, né? E você tem que ter habilidade para lidar e para se apropriar daquela sala. Porque se o professor está lá dando aula, ele tem que ter apropriação para saber falar de cada indivíduo. Porque hoje a gente vê vários, né, que entram para ministrar aula, saem e vão embora. Só que hoje a apropriação ela é muito importante, justamente para identificar isso que você está dizendo. Né? Tem aquele aluno que é quieto, tem aquele aluno que é uma inclusão, tem aquele aluno que é hiperativo, e assim vai, para ele poder identificar também. E aí, a gente trabalha em conjunto para desenvolver até uma ação. O que a gente pode fazer, o que nós, como psicólogos, e eles como professores. Redirecionar. Redirecionar, exatamente. Até porque a autoridade, ela vem através de exemplo. Sim. Quanto mais ele pratica o exemplo, até mesmo do amor, né, do acolhimento, da resiliência. Porque eu digo que gera esse vínculo do professor com o aluno, que é importante. Eu reparo hoje, empresa, escola, convívio humano, as pessoas pararam de ter pessoalidade. Elas chegam no momento que é o seguinte, eu tô aqui para cumprir isso, eu vou entregar aqui o que está sendo prometido e tchau. Isso, o aluno, um professor, uma coordenação. E na realidade, quando você começa a olhar para um todo, a instituição de ensino, que é uma empresa, né? Que é uma empresa, só que ela é composta por inúmeras pessoas. Se você não trabalhar a ambiência, como que você vai ter pessoalidade? Proximidade, não tem como. pertencimento. Uma das coisas que eu faço Não com existe. esse professor também, a gente faz, é trabalho com eles, independente dos alunos. Para eles conseguirem se colocar, falar um pouco deles, porque a partir do momento que você se olha e você se enxerga, você consegue enxergar pelo menos um pouco o outro. E a profissão do professor eu vejo muito como uma arte, ele é um artista. Muito. Porque Ensinar eu falo para ele que ele é um artista. É um palco que ele tem ali. Exato. Exatamente. Porque ele tem que lidar com aquele aluno que não está legal, com aquele aluno que está sendo desobediente, com aquele aluno que está lá, que está participando. São N fatores. Então, para mim, ele é um artista. E lembrar que ele é um ser humano, né? Exatamente. Ele também tem os fatores Exatamente. Ele tem os desejos, anseios e frustrações, né? dele. Toda a Totalmente. carga emocional dele também existe e está ali presente dentro desse ambiente. Olha E só. ele vai interagir com os alunos da mesma forma que os alunos interagem com ele. E uma das coisas que eu mais aponto quando eu vou assumir uma empresa para fazer um trabalho de mentoria, a primeira coisa que eu faço é conversar com as pessoas. E você Melhor sabe caminho. o que eu mais vejo? Que as pessoas só querem ser ouvidas. Sim. Elas querem falar aquilo que elas estão sentindo, elas querem ser ouvidas, né? Porque tem uma diferença de escutar e ouvir. Escutar, você tá ali, passou, escutou. Mas você não Olha, não, ok, deixa eu pegar um café e já volto. Nunca mais você volta. Peraí que eu vou lá na sala dos professores pegar o giz, que eu esqueci. Aí tu já passa por outra porta pra não ter que encontrar aquela pessoa mais na cantina. Verdade. Ouvir, a arte de ouvir, ela tá atrelada à arte de se comunicar.
Quem ouve bem, se comunica bem, e é muito mais fácil trabalhar pertencimento e ambiência. Então, quando a gente trabalha pertencimento, às vezes a pessoa tá em casa e fala, Laura, o que é essa palavra, esse pertencimento? É justamente você saber acolher e transitar aquele acolhimento. Porque não adianta só você ouvir, acolheu, próximo. Aquilo não é um açougue. Não mesmo. Aquilo ali a gente está falando de indivíduos que, se de repente você falar algo para esse adolescente agora, isso vai reverberar para o resto da vida dele, esse impacto. Por isso que eu digo, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. Uma palavra dita errado, de forma errada, que às vezes para você pode ser a certa, para ele tem um custo tão grande. Enorme. Abre-se uma lacuna que, para se fechar... Eu chego às vezes nas empresas e quando eu estou nessa fase de ouvir, a frase que eu mais ouço. A primeira, ela vem mais um. É assim. É mais ou menos quando você atrela isso ao pai que troca o aluno de escola. Acho que vai resolver os problemas. E não vai. Não. Aí a segunda frase que eu ouço, olha, cuidado com fulano, viu? Fulano não gosta de ouvir. Aí eu só fico aqui, beleza, mas eu amo ouvir. Né? Pode ser que essa pessoa não goste de ouvir, mas eu amo ouvir. E o terceiro ponto é, olha, não vai mudar nada. Vocês reparam nessa trilogia, às vezes, no dia a dia da escola, com pai, aluno e professor? Com certeza. Bastante. Porque, na realidade, são mundos diferentes, né? Que às vezes colidem ali dentro desse contexto. Então, parar realmente, ter a escuta ativa, faz um bem danado. Muito importante. Entendeu? Eu falo que faz um bem danado. Agora a pergunta que não quer calar, vocês estão frustrados hoje com o programa? Não, eu não Lógico estou. que não, Você tá, Yane? Eu tô bem satisfeita. Eu acho que a frustração hoje foi muito baixa, entendeu? Porque realizamos um grande trabalho aqui, muito bacana. A sua história de vida, Lauro, traz muito pra gente a experiência do malefício, o benefício, da superação, do amadurecimento que você teve dentro desse contexto, né, de como você superou a sua resiliência, sua inteligência emocional e que, não sei se você concorda comigo, vai evoluir cada vez mais. Nossa, entendeu? Agora que abriu o campo, Sabe? eu quero mais absorver. E assim, é constante, é um aprendizado todo dia, que nem a Yane falou, um mínimo detalhe, né, que vamos trabalhando e a gente consegue construir cada vez mais. Isso Olha é aí. muito importante. Tá vendo, Yane? E a gente vai em busca disso dia a dia, né? Ressignificar valores, conceitos, e a vida é isso, né? Porque é um Totalmente. aprendizado. É isso aí, resiliência. E hoje com a internet tem que ser bem rápido, viu, gente? Muito. Porque, olha, o clique já tá ali Já foi, a informação atualizando chegou, bastante. inclusive às vezes certa e errada, né? Sim. Exato. Às vezes a internet também está ensinando ali teu filho, o pai que está replicando aquela mensagem. Então eu costumo dizer isso, inclusive dentro dos trabalhos. Existem 3 verdades, né? A minha, a sua e a verdadeira. Exato. Então a gente vai ter que buscar nessa trilogia da verdade aí um meio. Né? A gente tem que atender todas as necessidades para que a gente não cause a frustração que as pessoas tanto vivem. Não é isso? E aprender a lidar com ela. Isso Esse aí. esse é o nosso objetivo do Papo Aberto hoje, entendeu? É que eles aprendam a lidar com a frustração e consigam superar cada vez mais e amadurecer, como você mesmo, que hoje é uma experiência viva de que vale a pena, Muito. entendeu? Se frustrar e passar por ela e crescer em Muito. cima disso. que é muito porque se não importante. existe a frustração, como é que vai ser, né? Ó, só para você ter uma noção aqui, para resumir, para cada frustração que você passa, é uma camada que você cria na tua pele. Sim. Você não vai viver ela novamente, a não ser que você queira viver aquele tapetinho de prego. Você quer ficar sangrando, você tem essa opção. Mas se você tiver a opção de escolher, estuda. Existe uma lacuna aí entre o que você se frustra, o que você deseja para sua vida, o meio é conhecimento. Para você sair desse campo de frustração, é conhecimento. É conviver com pessoas que podem te auxiliar isso. É a ambiência que a gente comentou, para que você chegue naquele campo que você tanto deseja. E o possibilitar em busca disso, né? Porque você indo atrás disso, as coisas se modificam e você vai se Totalmente. constituindo e cada Perfeito. vez melhor, né? Isso aí. E sair da zona de conforto, né? Porque às vezes acha que aquela zona ali tá machucando, tá doendo, mas tá bom, pode crescer e você sair dela e evoluir para um passo melhor. Quero saber de você. Gostou do nosso papo aberto? Olha, o papo tá aberto ainda, tá? A gente tem muito conteúdo para falar aqui, ainda. A gente tem que Sim, voltar. sim. Vamos reivindicar aqui um programa semanal só nosso. Sim. Tem um aí já chegando aí que você falou a respeito disso, daquilo que você vivenciou e sofreu, que é o famoso bullying, né? Que iniciou aí na década de 70 e 80 e que a gente desconhecia essa palavra. Totalmente. Então, o próximo aí,
que Que é o tá para bullying. acontecer, está para acontecer. Vou dar um spoiler, teremos nossa estrela Iane já atuando nesse contexto, então Ó, tá, olha já a cara será dela de bacana aí já. felicidade. Eu adoro quando a pessoa sorri, dá um sorriso. Viu? Vamos ser resilientes. Exatamente, vamos ser resilientes, gostamos. Quero agradecer imensamente a sua presença, entendeu? Fez um bem imenso aqui para todos nós. E volte sempre. Tá? Opa, O vou Papo voltar Aberto sempre. estará sempre aberto para convidados especiais como você. Se a Carol pagar o almoço, viu, Carol? Se estiver assistindo a gente aí, viu? Pagar o almoço, eu venho sempre, tá? Mas, ó, falando sério agora, queria agradecer de verdade por a gente estar aqui juntos. É um Adorei prazer demais, também. demais. Até porque é muito bom quando o papo flui. Exatamente. Porque cada um tem aqui a sua expertise, a sua autoridade, e juntou os três. Vai falar, as meninas superpoderosas. Né? Pois é, unimos os poderes É. em torno de um prol Eu maior. sou da época de Grayskull, né? Eu também. Eu Isso também sou. Mas obrigado, pessoal. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Finalizamos, né, nosso papo aberto. Fiquem atentos que em breve teremos mais um, pessoal. Muito obrigado.